Oi, gente, aqui é o Rafa, editor e produtor do canal da Isaura Lino e até então, sócio dela nesse projeto. Um novo canal foi feito e eis o motivo. Isaura traiu-me várias vezes com homens diferentes, inclusive homens casados, como o professor da escola que ela estuda. Existem vídeos íntimos circulando que comprovam. Além de print de conversas e áudios dela confessando, chorando e pedindo perdão por tudo. E como se não bastasse essas decepções constantes que vinham acontecendo com homens diferentes desde o ano passado, tentou por diversas vezes me convencer a mentir para os inscritos sobre diversos conteúdos de vídeos. A gota d'água foi quando quis mentir sobre a morte da cachorrinha Amora, que era muito querida por mim e pelas crianças. Como não aceitei enganar os inscritos em troca de ganhos, disse que sairia do canal. Não seria mais editor e produtor e que fazia questão de deixar o canal todo para ela, visto que estávamos trabalhando juntos há meses para o bem das crianças, na tentativa de construir algo sólido que servisse de base para o futuro delas. Mas a ganância e a enganação tomaram conta do coração de Isaura. Ela não aceitou ficar com o canal todo para ela. Disse que abriria um novo canal e daria a entender que levou um golpe e que seus vídeos estariam sendo usados indevidamente. Creio que ela imaginou que assim atingiria um crescimento ainda mais rápido do que conquistamos aqui, chegando a um número ainda maior de inscritos. Quero que entendam como esse canal surgiu. Comecei a me envolver com a Isaura Lino virtualmente há 18 meses. As crianças desde então me chamam de pai e venho tentando cuidar delas mesmo à distância. Antes da construção desse canal, a Isaura recebia R$ 850 por mês para fazer vídeos para o canal Entre Irmãs. Nesse período antes do canal surgir, eu vinha ajudando ela todos os meses, incentivando a voltar para os estudos, ajudando com dinheiro para as despesas de casa, comprando coisas para as crianças. Eu já fazia alguns trabalhos pela internet e tinha conseguido juntar algum dinheiro. Todo esse valor que eu havia poupado foram gastos em prol da Isaura e de seus filhos. Pois bem, eu sempre incentivava a Isaura a não se contentar com meios de vida escusos, fazendo vídeos contando histórias falsas, explorando a pobreza alheia sob suposta intenção de ajuda social, e também incentivando ela a lutar por seus filhos sem ficar esperando dependendo do seu irmão José Lino para tudo, pois era o que acontecia antes de eu entrar na vida dela. Ela dependia de José para pagar aluguel, pagar as compras de casa, comprar roupas, comprar remédios, literalmente tudo. Há anos ela não trabalhava, para além das ajudas que dava para a irmã na Machamba. Ela vivia dependente do irmão e da riqueza que ele conquistou. Vendo a possibilidade dela conquistar o próprio futuro com seu esforço e trabalho, sem ficar fazendo apenas vídeos genéricos para o irmão e dependendo da caridade dele, sugere que ela abrisse um canal de vlogs, para mostrar seu dia a dia e começar a obter maior independência e experiência com a comunicação social e as redes sociais. Ela ficou com medo de não conseguir sozinha e pediu para que fizéssemos juntos, como forma de cuidar das crianças, também de ficarmos juntos. Então fiz uma proposta para ela. Eu abriria o canal junto com ela e trabalharia de graça para ela até o momento que o canal monetizasse. Após a monetização, o acordo seria a divisão de 50% para ela e 50% para mim, pois eu deixaria meu outro serviço e me dedicaria ao crescimento dela. O que de fato fiz. Me esforcei muito pelo canal. Ela apenas gravava os vídeos. Todo o resto era eu que fazia. Essa divisão era apenas a monetização dos anúncios, pois todo e qualquer valor enviado por inscritos apoiadores, na intenção de ajudá-la, seriam destinados 100% a ela. Eu nunca fiquei com nenhum valor de colaborações de apoiadores e inscritos. E tudo correu bem até que ela começou a se perder com a fama, traindo diversas vezes com homens diferentes. Chegou até a namorar outros homens de outros países escondido, como um tal de Nuno de Portugal, e também gastando todo o dinheiro dela com besteiras, comprando roupas caras, sapatos, bolsas, pagando coisas para as amigas, vivendo vida de rica, sem ser rica. Isso resultava em uma maior sobrecarga em mim, pois não conseguia ver as coisas faltando em casa e os nossos projetos sendo sabotados, então eu destinava os valores da minha parte e as reservas que eu tinha feito com meu antigo serviço para ela, o que resultou no fim de minhas reservas. Havia meses que eu enviava R$ 600, meses que enviava R$ 1.000, e um mês que cheguei a enviar até R$ 2.000. Tenho tudo isso comprovado pelo banco. E é assim como ela se acostumou a depender do José, ficou cada vez mais responsável, tendo certeza que eu não deixaria as crianças passarem necessidades e o projeto do canal afundar. Aqui no canal vocês viram diversas realizações. Foram feitas com a maior parte sendo meu dinheiro,
ou a minha parcela dos ganhos do canal ou valores que eu tinha guardado previamente. Isso aconteceu com a geladeira, com a beliche, a cerca e prateleiras, colchões, brinquedos para crianças, bicicleta, etc. Pois ela gastava o dinheiro dela irresponsavelmente, a ponto dela sempre falar que não sabia onde foi parar o dinheiro dela. E na hora de executar os planos para o canal, o dinheiro faltava e para o canal não parar e as realizações acontecerem eu entrava com o dinheiro que era necessário. Sempre tentei ensinar ela a ter responsabilidade financeira, anotar os gastos, manter tudo na ponta do lápis, mas ela nunca me ouviu. 2 fatos marcantes que retratam o ocorrido acerca disso foram as compras da beliche e da bicicleta. Ambas as compras foram feitas em vaquinha entre eu e inscritas que queriam ajudar as crianças. No caso da beliche, uma família daqui do Brasil juntou dinheiro para colaborar com a compra da beliche e enviou o valor para nós. Instantaneamente eu enviei o valor integralmente para Isaura para realizar o sonho das crianças terem sua própria beliche. Pois bem, Isaura gastou dinheiro com coisas aleatórias, como roupas e pagando dívidas com agiotas que ela fez. E queria porque queria abandonar o plano da beliche com bons colchões. Se comprar apenas uma cama de solteiro para as 3 crianças e um colchão simples. Eu fiquei revoltado, neguei enfaticamente e disse que ela deveria ser responsável como mãe. Não podia roubar o dinheiro que era de um presente para os próprios filhos. Então enviei valores para ela que eram meus, para cobrir o erro dela e realizar o sonho da beliche. Exatamente a mesma coisa aconteceu com a compra da bicicleta. Quando uma querida inscrita enviou valores para ajudar na compra de presentes para as crianças, já aceitou a ideia de juntar com meu dinheiro para comprar uma bicicleta para o Agnel, pois era o sonho dele. Quando eu enviei os valores para Isaura, referente à ajuda da inscrita Vanilda e a minha parte, Isaura gastou dinheiro de forma egoísta com coisas para ela, e depois queria comprar uma bicicleta pequena e de menor valor, que seria inadequada para Agnel. Como resultado disso, precisei enviar mais dinheiro de minha parte para conseguir concretizar o sonho dele. Outro ponto de atrito também eram repetidas intenções da Isaura em fazer conteúdos falsos, contando mentiras ou histórias falsas para angariar a atenção dos inscritos e colaboradores. Assim como é constantemente denunciado por aí sendo feito por um certo membro da família constantemente criticado por isso. Esse foi o maior ponto de discordância entre nós, pois desde antes de abrir o canal, ela já sabia que, assim como José Lino não concorda, eu também não concordava com enganações para com os inscritos, como eram feitas em outros canais. E foi um ponto que sempre deixei muito claro, pois como eu atuaria como produtor e editor do canal, seria responsável por filtrar as coisas que entrariam e assim o fiz. Mas a gota d'água para mim foi quando ela quis mentir sobre a morte da cachorrinha. O plano inicial de mentira dela era falar que a cachorrinha fugiu e não voltou mais. O que não é verdade, mas o que ela também falou no último vídeo também não é a verdade. Mas eu deixei como está para poder agora contar a vocês o que de fato aconteceu. A cachorrinha foi comprada e desde então quem cuidou dela fui eu. Eu que comprei ração para ela. Eu que paguei as vacinas e tudo mais. E a verdade do que aconteceu foi o seguinte: a Isaura saiu de casa para ir no projeto Pátria Minha e deixou o portão de casa destrancado. Então crianças da vizinhança abriram o portão. Saíram com a Mora para correr e brincar e ela acabou sendo atropelada por um carro na estrada. Quando Isaura voltou do projeto, a cachorrinha já estava morta. Eu fiquei revoltado com isso, pois 3 dias antes eu tive uma discussão com ela sobre deixar o portão de casa aberto. Eu sempre falava que ela deveria ser a adulta da casa, responsável o suficiente para pensar na segurança das crianças e das coisas que adquirimos para casa. Ela, então, falou que o cadeado do portão estava duro, mas ela tinha dinheiro para comprar e não comprou. E um dia depois eu mandei mais dinheiro para ela, e ela mesmo assim não comprou um cadeado novo. Pois bem, a tragédia aconteceu e a cachorrinha morreu devido à irresponsabilidade dela, mesmo eu falando várias vezes que ela tinha que tratar a questão do cadeado como uma urgência e não ficar deixando para depois, confiando que nada ruim vai acontecer. Por sorte, a tragédia não foi com as crianças. Nesse momento em que ela estava assustada pela culpa da cachorrinha ter morrido por irresponsabilidade dela, ela quis mentir para os inscritos e eu não concordei. Como eu já estava esgotado com as traições, constantes tentativas dela mentir no canal, constantes mentiras para mim, constantes enganações que ela fazia para tirar dinheiro de mim, eu cansei e falei para ela que eu iria sair do canal.
Ela poderia editar os vídeos do jeito dela e postar as enganações que fossem, mas eu não faria parte disso, pois não aceitaria enganar os inscritos. Nesse momento eu deixei claro para ela que ela poderia ficar com todo o canal para ela. Afinal, isso era um esforço nosso para dar um futuro melhor para as crianças. Ela trabalharia sozinha e no final de cada mês eu enviaria os valores integrais para ela até ela conseguir resolver suas documentações, abrir conta no banco e passar tudo para o nome dela. Mas ela ficou brava comigo por eu evitar contato com ela por alguns dias, não atender ligações e decidiu destruir tudo como forma de vingança, sem pensar nas crianças e em tudo que construímos. Ela decidiu que iria abrir um novo canal, para falar que seria um recomeço e dar a entender que levou um golpe de mim ou que eu não a permiti ficar com o canal, e que esse canal deveria ser denunciado. O que é absolutamente falso. Desde então eu vivo tentando colocar juízo na cabeça dela para ela continuar com esse canal, sem precisar destruir todo o esforço que não foi apenas meu e dela, mas também de todos vocês que se engajaram nos vídeos, mandaram IPs, compartilharam, apoiaram projetos de melhoria de vida. Mas ela está irredutível. Cega pelos maus conselhos de falsas amigas como a paciência africana que sempre invejou o crescimento do canal da Isaura, sempre invejou as conquistas dela de uma casa melhor, a geladeira e tudo mais. E ficou fazendo a cabeça dela para ela destruir o legado que construiu e recomeçar do zero. Uma coisa importante que quero deixar claro é que vocês não sabem tudo o que já fiz pela Isaura, pela mudança para uma casa mais digna, pelos bens comprados para melhorar a vida, pelo incentivo que sempre dei para ela voltar aos estudos, pelo incentivo que dei para colocar as crianças em escolas melhores, por tudo que fiz para ver eles terem um pouco do que tive oportunidade de ter na minha vida graças à minha família, e o mais importante, sem precisar apelar para mentiras, enganações, outras coisas indignas que já foram feitas por ela no passado em nome do Pix, do dinheiro fácil fingindo necessidade extrema, sendo que José já ajudava bastante. Sempre deixei claro para ela que ela poderia crescer muito mais sendo honesta, construindo uma história verdadeira, sem explorar a pobreza de ninguém, sem contar histórias falsas, sem apelar para o sentimento de pena das pessoas. Claro que muitas coisas que mostramos até aqui eram comoventes, dificuldades que ela tinha no dia a dia, mas isso eram coisas reais. Enfim, pessoal, é isso.